Tratamento para síndrome do pânico. Muita gente me pergunta: Jess, como é que foi o seu tratamento? O que você fez? Quanto tempo durou? Que remédio você tomou? Como que eram as suas terapias? Eu recebo todo esse tipo de pergunta e hoje eu vou contar tudinho para vocês. O meu nome é Jess, eu sou fundadora do canal no Instagram Jess em Pânico. Eu fui diagnosticada em 2019 com síndrome do pânico, ansiedade generalizada e agorafobia. Eu passei por todo o tratamento e desde acho que 2020 eu já venho preparando conteúdo para vocês toda semana, ainda durante o tratamento, mesmo hoje que eu já estou recuperada, e é realmente muito importante a gente viver isso junto, compartilhar, falar sobre e que meu conteúdo sempre ajude vocês a conseguirem chegar no estado que eu tô hoje, em que eu consigo dizer com tranquilidade que todo esse diagnóstico não é mais uma limitação na minha vida e eu vivo muito bem, muito feliz, muito livre e consigo fazer tudo o que eu fazia e até mais do que eu fazia antes de ter sido diagnosticada com a síndrome do pânico. Então vamos nessa. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que já acompanha o canal, e se você é novo por aqui, está gostando da proposta, não deixa de dar um like no vídeo, se inscrever. O canal precisa crescer, chegar em mais gente, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis. Você não é uma pessoa sozinha com síndrome do pânico, tem mais de 6 milhões de brasileiros que também têm síndrome do pânico, então me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais gente, combinado? Agora vamos nessa. A primeira coisa que é importante deixar muito claro aqui é que não existe o tratamento exatamente certinho que vai servir para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, mas pelo que eu consegui estudar, observar, perguntar para todo mundo que participou do meu próprio tratamento, existem alguns pilares, tá? E isso tá tanto em vários livros teóricos, muitos de terapia cognitivo-comportamental, outros mais de psiquiatria. Isso eu consegui conversar e entender também com psiquiatras e psicólogos, como eu já disse, e também vi que era uma realidade no meu próprio tratamento. Então, eu tenho 3 ali fontes de verificação para isso que eu vou contar para vocês, que são os pilares de um tratamento para síndrome do pânico. Por que eu digo que são os pilares e não que vai servir para todo mundo? Porque as pessoas são diferentes. Então, esses pilares vão estar em todos os tratamentos, tá? Quer dizer, pode ser que um ou outro eu vou explicar, talvez não se encaixem no seu, mas a maioria vai ter os 4 pilares que eu vou falar. Se não tiver um ou outro, você vai entender por que ao longo do vídeo. E o que diz que são os pilares e não que esse é o tratamento e pronto, é porque muita gente tem outras complexidades diferentes. Então, por exemplo, o meu caso era transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e agorafobia. Pode ser que o seu envolva algum transtorno alimentar, pode ser que o seu envolva alguma condição de transtorno de ansiedade social, né? Então as pessoas, ou outras fobias diferentes da agorafobia. Então existem combinações diferentes, pode ser que o seu envolva um transtorno de personalidade junto, né? Então nem todo mundo tem só a síndrome do pânico. Eu tinha 3 coisas, né? 2 além da síndrome do pânico, que acabaram que o tratamento encaixava bem só com isso. Mas pode ser que no seu caso você tenha um contexto diferente, com uma combinação diferente, que faça com que você tenha outras necessidades juntas, né? Pode ser que você tenha também outras limitações, pode ser que, por exemplo, um dos pilares não funcione para você por alguma limitação que você tenha. Então vamos entrar nesses 4 pilares que eu tô falando e não contando quais são, e a gente vai entender por que eles são os pilares, como eles funcionam e como eles podem se encaixar no contexto de cada um, tá? Então eu vou falar os 4 e depois eu vou entrar em detalhe em cada um. O primeiro pilar é a psicoeducação. Basicamente, você estudar sobre e entender o que você tem, o que é esse transtorno de ansiedade, essa síndrome do pânico, entender o que acontece com o seu corpo, e não é só entender no nível do seu terapeuta vir e te contar, é você proativamente estudar sobre, entender isso, ativamente tirar dúvidas e buscar ter uma compreensão do que você tem. E a gente chama esse pilar, como eu disse, de psicoeducação. O segundo pilar é a terapia, que muita gente também vai falar a psicoterapia, para deixar bem claro que é uma terapia com um profissional da psicologia e não uma terapia alternativa, por exemplo, né? Que existem as terapias holísticas, né? Existem muitos tipos de terapia. Então aqui a gente especifica
a psicoterapia, como profissional de psicologia. Depois, a gente vai falar do terceiro pilar, tá? E não numa ordem, não entenda isso como uma ordem de prioridade, porque os 4 são igualmente importantes, mas o terceiro pilar seria a medicação, tá? Que em muitos casos, acho que grande maioria, não quero dar um percentual, porque eu não sei um percentual, mas vou falar, a grande maioria é um antidepressivo, e não, isso não é um remédio que vicia, e não, isso não é um remédio só para quem tem depressão, porque ele é um remédio também para quem tem síndrome do pânico, mesmo se você não tiver nenhum traço de depressão, ainda assim é o antidepressivo o mais recomendado. E o quarto pilar é a atividade física, tá? E idealmente aeróbica, atividade física que te faça literalmente suar e ficar ofegante. E até, se possível, você fazer isso debaixo do sol para suar mais ainda e pegar um pouco de vitamina D. Perfeito, gabaritou. Então agora vamos entrar em detalhes em cada um desses pilares, beleza? O primeiro pilar da psicoeducação. Esse é um que vai funcionar para quase todo mundo, a não ser que você tenha uma limitação cognitiva, tá? Então, se algumas pessoas tiverem uma limitação cognitiva muito grande, por exemplo, uma pessoa que tem um grau muito elevado de síndrome de Down ou de autismo, né, esteja num grau muito elevado no espectro autista, dependendo do contexto, pode ser que a psicoeducação não funcione da mesma forma como a gente gostaria que funcionasse. Talvez tenha que ser trabalhada de uma outra forma. Eu não sou especialista nessa área, tá? Então não entendo desse tema, mas sei que a psicoeducação para uma pessoa que é típica e que consegue compreender muito bem e aprender muito bem um pouco mais sozinha, mais independência, vai ter uma experiência diferente nesse pilar da psicoeducação do que uma pessoa que não tem essa mesma forma de se comunicar, né, e cognitiva de aprendizado que a gente tem. Vão ter outras técnicas de aprendizado para uma pessoa que se encaixa nesse contexto, tá? Essa é a primeira técnica, esse é o primeiro pilar. Por que ele é tão importante? Quando você estuda sobre e entende o que você tem, acontecem 3 coisas muito importantes, tá? A primeira coisa que acontece quando você estuda e entende o que você tem é que você percebe que é menor do que você pensa que é. Como assim? Enquanto você está tendo tudo aquilo e você não entende, e é tudo uma caixa misteriosa, né, que você não entende, ela cresce. E quando você quase que bota no papel e entende, é isso e aquilo, você diminui a força do que aquilo é. Você encaixa no seu lugar e você dá um nome. Isso é, né, o minha síndrome do pânico, que funciona dessa forma, que reage desse jeito, e é assim que ela funciona. E agora não é mais uma coisa assustadora e misteriosa que os médicos entendem, mas você não. É uma coisa que você entende, que é tangível e que existe, né? Mas que não é um negócio maior que você. Você é maior que aquela coisa, você domina aquela coisa, você tem conhecimento de como ela é, e isso de verdade te ajuda, te dá um poder sobre o que você tem, tá? O segundo motivo de você estudar e entender o que é a síndrome do pânico vai te ajudar muito, mas muito, mas muito, o momento que você estiver estudando a síndrome do pânico e você chegar à seguinte conclusão: caramba, eu achando aqui que eu era a única pessoa no mundo azarada de estar tendo síndrome do pânico, que eu sou a louca, todos meus amigos são normais, eu sou louca porque eu tenho síndrome do pânico, e que azar que eu dei, ninguém tem que viver com essa merda, só eu. Aí você percebe, tá, mas se fosse só eu, não teriam tantos livros e não teriam tantos estudiosos e tantas faculdades de psicologia com pessoas que estudaram e se dedicaram especificamente na síndrome do pânico. De todo tipo de transtorno que dá para alguém ter, tiveram vários profissionais que se dedicaram ativamente, escreveram vários livros, vários artigos, vários estudos, né? Conduziram estudos e tentaram definir tratamentos sobre o que? A síndrome do pânico. Então olha que honra, né? Vamos já um momento de gratidão. Quando você estudar a síndrome do pânico, você vai ter esse momento de gratidão, né? De percepção, caramba, quanta gente se dedicou e se dedica todo dia. Pessoas que nem têm o que eu tenho, às vezes, se dedicam para me ajudar e ajudar todo mundo como eu a sair dessa. E o quê? Com resultados comprovados de que realmente funciona,
né, a teoria não, né, mas a metodologia da terapia cognitivo-comportamental trabalha muito com estudos que comprovam e mostram, olha, tem esse percentual aqui de pessoas desse estudo que conseguiram ter um resultado positivo desse tratamento. Então, esse é o segundo motivo. Você vai ganhar uma confiança muito grande de perceber que tanta gente estudou e se dedicou para te ajudar justamente com o que você tem. E o terceiro motivo é que quando vier o momento do pânico, o conhecimento que você tem sobre como o pânico funciona vai te ajudar, na hora dos ataques, a diminuir a força deles e sair deles, porque você tem literalmente conhecimento técnico de como que ele liga, então você consegue fazer, né, mais facilidade ele desligar ou aguentar ele enquanto ele desliga sozinho, entendem? Então é que nem você tem uma geladeira em casa e a geladeira quebrou e você não tem um manual de instruções. Você não vai conseguir nem começar a consertar. Mas se você tiver um manual de instruções, grandes chances de você conseguir minimamente cuidar e administrar aquela situação sozinho, pelo menos até que você consiga, né, resolver a situação por inteiro. Então, talvez não tenha sido um ótimo exemplo, porque às vezes nem com um manual você conserta uma geladeira sozinha, mas tenta entender a analogia que eu fiz, que não foi das melhores, mas que dependendo do que for, deixa eu pegar uma coisa mais simples do que uma geladeira, dependendo do que for, se você não tem um manual de instruções, você está perdido, não sabe nem por onde começar a consertar. E muitas vezes com o manual de instruções você consegue realmente consertar alguma coisa, né? Ou um exemplo melhor que eu poderia ter usado, porque eu não pensei nisso antes, cabecinha, era a montagem de um móvel, né? Sei lá, chegou uma estante ali para você montar na sua casa e não veio com manual de montagem. Como é que você vai montar? Se tiver um manual de montagem, pode ser que você demore, mas você consegue montar sozinho. Então, é justamente isso que era a analogia melhor para eu ter feito. Se você estudar sobre o pânico e se você tivesse esse pilar da psicoeducação, você ganha esse benefício de conseguir navegar melhor seus ataques de pânico. Então, acho que eu dei 3 motivos muito bons para você valorizar esse pilar da psicoeducação. Ele costuma acontecer com a orientação do seu psicólogo ou psicóloga, porque quando você entra no segundo pilar que eu ia falar, que é o da psicoterapia, lembrando que eles não estão numa ordem, o pilar da psicoterapia, provavelmente uma das primeiras coisas que o seu psicoterapeuta vai fazer, principalmente se ele seguir a lógica da terapia cognitivo-comportamental, é passar alguns textos, ou pelo menos um texto, para você estudar sobre a síndrome do pânico, para garantir em você esse pilar da psicoeducação, né? Lembrando que muitas vezes a função, muitas vezes não, em todos os casos deveria ser a função desse profissional, psicoterapeuta ou psiquiátrico, dependendo de quem você for primeiro, em garantir que você vai ter esses 4 pilares durante o seu tratamento, né? Então vamos lá para o segundo pilar. Então esse segundo pilar que eu já vim falando da psicoterapia é justamente você estar acompanhada de um profissional, né, de saúde mental, idealmente uma pessoa formada em psicologia. Eu gosto muito, tá? E gosto porque foi a linha que me ajudou. Eu já tinha tido outras linhas de terapia que não funcionaram tão bem para mim quanto a psicologia cognitivo-comportamental, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental na opinião pessoal minha, é o que mais funciona e tem resultados melhores para a síndrome do pânico. Foi muito boa para mim, tem resultados comprovados e é um pilar muito importante no seu tratamento, que você tenha esse acompanhamento. Por que não qualquer outro terapeuta? Minha resposta aqui é muito simples. O transtorno do pânico não é só uma coisa que as pessoas dizem, é psicológico, tá tudo na sua cabeça. Isso é horrível. Por quê? Porque é uma coisa fisiológica também. É uma coisa física do seu corpo, que o ideal seria ter um profissional que entende muito bem o que você tem. Como eu falei no começo do vídeo, existem vários tratamentos que são feitos, vários estudos que foram feitos, existe medicação envolvida. É uma coisa fisiológica também. E precisa de uma pessoa que realmente entenda disso. Se você pegar muitas vezes um terapeuta que não foi formado em psicologia, você aumenta as chances de vir uma pessoa que não está preparada para entender a complexidade do que você tem e tratar da forma que deve ser tratada, garantir para você esses 4 pilares, né? Porque, como eu disse, é função
dessa pessoa que está te atendendo, do seu psicoterapeuta, te ajudar a garantir no seu tratamento esses 4 pilares que eu comentei. Então, por isso que eu recomendo você ir para terapia cognitivo-comportamental procurando um psicólogo formado, né, que tenha ali um registro certinho, regulamentado como psicólogo aqui no Brasil, tá? E qual é a função, para que serve? E esse é aquele que eu falei, não tem negociação, esse pilar é para todo mundo, né? Como eu falei, o pilar da psicoeducação pode mudar muito dependendo das suas limitações cognitivas, né? Então, não é o caso da psicoterapia. Aqui realmente todo mundo, sem exceção, se você tem síndrome do pânico, está tendo ataque de pânico, você ainda não está indo em um psicólogo, para tudo agora que você está fazendo, começa a ir num psicólogo. Esse pilar não tem nenhuma negociação, entenderam? E a importância desse pilar eu não preciso explicar muito para vocês, deveria ser simplesmente óbvio. Esse é o profissional que vai te ajudar a navegar o seu tratamento. Eu posso guiar, dar conselhos, ajudar, passar experiências, mas eu não estou com vocês no dia a dia e eu não sou formada em psicologia, eu não sou formada em psiquiatria, eu apenas passei por isso, compartilho minha experiência, dou dicas, estudo pra caramba, é verdade, estudo muito sobre isso, mas não sou a pessoa certa, ainda mais atrás da câmera no YouTube, sem nem conseguir olhar no seu olho de verdade, né, pra te guiar nesse processo. E você precisa de uma pessoa especializada, profissional, formada, que faça isso por você, com você, né? Não por você, porque você é a chave principal disso tudo e precisa agir e tomar atitude. E, né, a terapia não é só o terapeuta ali magicamente jogando coisas na sua cabeça e fazendo funcionar, tem que vir de dentro de você também. Mas é muito importante, não é negociável, tá? O terceiro pilar, que é o pilar da medicação. Esse pilar é um que quem vai definir não sou eu, nem você, mas sim o seu psiquiatra em conjunto com o seu psicoterapeuta. Então, juntos esses dois, né, num cenário ideal, a gente sabe que muita gente não tem acesso talvez aos dois, né? Às vezes o SUS é complicado para tratamento de saúde mental, às vezes não é a melhor opção, a gente sabe, mas num mundo ideal, o seu psicoterapeuta que te atende, que está com você ali semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, mas idealmente pelo menos uma vez por semana, em contato com um psiquiatra que tem o conhecimento do psiquiatra, que também tem algum contato com você e entende um pouco sobre como você funciona, juntos conseguem chegar a essa conclusão, se vale a pena você tomar medicação ou não. O que vale falar sobre a medicação nesse vídeo para vocês é, se o seu psiquiatra e o seu psicólogo juntos chegaram a essa conclusão, é a melhor coisa para você. Confia neles, você não tem mais conhecimento que eles. Mesmo se você for psiquiatra, mesmo se você for psicólogo, você está totalmente enviesado por ser você. Então, escuta os de fora. Nesse momento, você é paciente, você não é psicólogo, você não é psiquiatra. Então, você tem que escutar os profissionais ao seu redor, por mais difícil que seja. Confiar neles, por mais difícil que seja. Eu não sou formada em psicologia nem em psiquiatria e não estou nessa posição de ser formada e ser guiada por outras pessoas também formadas que eu. Então, eu entendo que seja uma relação muito complexa, mas de fora eu consigo te dar esse conselho de que escuta eles porque você está enviesado, porque você está com um transtorno, né? E você que está vivendo essa situação, mas confiem se estão falando que é a melhor coisa para vocês. Essa medicação, ela não vicia, ela faz bem para você, porque a sua vida, se você chegou na necessidade da medicação, provavelmente a sua vida está muito difícil. Você está muito limitado, não está conseguindo viver, não consegue fazer as coisas direito, não consegue socializar, não consegue trabalhar, não consegue sair de casa direito, né? Está num nível muito difícil de viver, de conviver, de fazer as coisas, de conseguir se manter um ser humano funcional, e você precisa desse tratamento, né, da medicação. Normalmente, eu gosto de falar da medicação como se fosse uma muleta, né? Então, vamos supor que você estivesse comparando aqui quebrar o pé, né? Então, ao invés de você estar com ansiedade, vamos supor que você quebrou o pé, tá? Você tá de gesso, você vai ficar um tempo ali de cama e uma hora você vai ter que começar a andar. Só que você não vai conseguir andar, ainda mais com aquele gesso. Então, você precisa de uma muleta. Então, como assim? Como é que o remédio vai ser essa muleta? Se você tá num nível da síndrome do pânico que você nem consegue sair de casa, não consegue fazer nada, talvez a sua cabeça esteja tão complicada que você nem consiga aproveitar e usar o tratamento com o psicoterapeuta e da psicoeducação da forma como você usaria
se você tivesse esse mínimo apoio. No meu caso, por exemplo, eu não estava conseguindo trabalhar, não conseguia nem sair de casa. Eu literalmente tentava todo dia sair de casa e eu tentava, atravessar a rua e eu voltava correndo e tinha um ataque de pânico, entendeu? Eu não conseguia sair de casa. E muita gente passa por isso, muita gente mesmo. E é difícil falar sobre isso em público, eu me abro e falo sobre isso em público, mas muita gente não fala. Então o que acaba aparecendo é que você tá nisso sozinho, mas você não tá. E a grande questão é, com o remédio, você consegue começar a dar esses passos, porque o ataque de pânico vai parando, o remédio literalmente ele diminui, né? Ele freia os ataques de pânico, então você consegue voltar a viver sua vida. Só que você precisa, enquanto você está tomando esse remédio, né, ali com essa muleta, você precisa andar, você precisa fazer tudo, e você precisa entender como você vai sair da muleta, né? Você vai precisar passar por esse processo de fazer todo o tratamento, estudar a psicoeducação, e muita gente, porque parou de ter ataque do pânico durante a medicação, acaba não levando a sério todo o resto, né, os outros pilares. Começa a tomar o remédio às vezes, esquece que tem os outros pilares, e acaba, depois que tirando o remédio porque viu que tá bem, fala, olha, não tô mais tendo ataque de pânico, tô bem, vou tirar o remédio, não quero tomar remédio. Tira o remédio, porque não treinou bem os outros pilares enquanto estava medicado, volta tudo depois e aí volta pro remédio, né? E também tem as pessoas que começam a tomar o remédio, não esperam o tempo mínimo pro remédio fazer efeito, que varia muito de corpo para corpo, mas pode demorar às vezes até uns 3 meses, é realmente um remédio de longo prazo. Então esse mito de que vicia não tem nada a ver, tá? Porque é um remédio de longo prazo. Então, para vocês entenderem isso, né? Que tem gente que tem os dois casos. Tem a pessoa que eu falei, começa a tomar o remédio, funciona, fica tudo ótimo, esquece que tem os problemas, não faz direito à terapia, não faz direito à educação, não faz direito ao quarto pilar da atividade física, que eu ainda vou entrar em detalhes, e depois tira o remédio achando que tá ótimo e volta tudo. E também tem a pessoa que começa a tomar o remédio nem espera fazer efeito e já tira o remédio apavorada, porque não fez efeito, tô sem paciência, acho que eu piorei, não quero mais, né? Também tem esse caso. Então, esse início da medicação é um momento chave no seu tratamento e um momento para você levar muito a sério, né? Religiosamente, você levar muito a sério, quase que radicalmente, esses outros 3 pilares que são da psicoterapia, da psicoeducação e da atividade física, combinados ali com aquela medicação, senão pode ser que você se perca ali no meio. E como eu falei, vão ter pessoas que não vão ser colocadas na medicação. Por quê? Pode ser que o seu caso não seja grave o suficiente, pode ser que para o seu caso seja melhor focar só nos 3 pilares e nem te colocar nessa muleta, mas não sou eu que vou tomar essa decisão, nem você, e sim o seu psicólogo ou psicóloga com o seu psiquiatra ou sua psiquiatra. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o 4º pilar, vamos falar da atividade física. Só porque o 4º pilar não é o menos importante, eu falei desde o começo, não tem ordem de prioridade, atividade física é remédio, tá? É remédio, você tem que fazer, acabou, não tem negociação. Os únicos casos que são mais complicados são pessoas com limitações físicas, então você vai ter que adaptar essa atividade física para as suas limitações. E pode ser que você esteja num cenário que aí já é além da minha compreensão como pessoa, porque eu nunca estive nessa posição, de você literalmente não poder mover nenhum músculo do seu corpo. E nesses casos, provavelmente, você vai ter alguma substituição ou você vai perder esse pilar e ter que botar muita energia e muita força nos outros pilares para compensar. Mas esse é um caso em que realmente você precisa entender com o seu psicólogo e o seu psiquiatra como você vai fazer se você não puder executar esse pilar por uma limitação física. E essa limitação física aqui não é preguiça, não é porque você tem qualquer outra mínima limitação, é só quem tem uma limitação que não consegue literalmente mexer nada do corpo. Porque até se você, por exemplo, tem limitação nas pernas, mas consegue mexer o tronco, tem atividade física para você. Uma pessoa obesa tem atividade física para você. Então, se você consegue movimentar o seu corpo, você é capaz de fazer atividade física, entendem? De alguma forma. Não vai ser, talvez, você tenha alguma limitação que você não faça a atividade física da forma típica que se diz de atividade física, de você sair correndo e fazer um aeróbico correndo, de você andar de bicicleta. Pode ser que você não consiga exatamente isso, mas existem adaptações e aqui a importância é você conseguir fazer atividade física porque liberam substâncias que ajudam no bem-estar do seu corpo. É literalmente um remédio
as substâncias que são liberadas durante a atividade física são as mesmas substâncias que muitos dos remédios, né, desses antidepressivos que a gente falou, que são do pilar 3, vão te ajudar a liberar. Não, isso não quer dizer que se você fizer atividade física e seu médico falou para tomar remédio, você pode substituir um pelo outro, você precisa dos dois. Mas o ponto é, a atividade física, ela também é, de alguma forma, um remédio, porque ela também está te induzindo a liberar essas substâncias e fazer com que você melhore. Então não é papinho, não é só coisa de quem é fit, é literalmente uma coisa muito importante para a sua saúde, que vai diminuir a sua ansiedade, vai diminuir a frequência dos seus ataques de pânico, e você precisa levar a sério e tentar literalmente fazer todo dia um pouquinho, e se você parar de fazer, e eu posso falar com propriedade, a sua ansiedade vai aumentar, e eu já vi isso acontecer comigo várias vezes durante o meu tratamento, em que eu diminuía a frequência das atividades físicas e eu sentia a minha ansiedade aumentar depois. Mas isso, é claro, gente, é no longo prazo, tá? E assim, eu tenho vários vídeos aqui sobre quem sente ansiedade durante a atividade física. Tem até um recentemente que eu fiz, que é pra quem sente ansiedade na academia. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que a atividade física às vezes a gente mais ansioso, mas ela é um remédio também. Então é muito importante que vocês levem muito a sério esse quarto pilar, beleza? Contem aqui pra mim, desses 4 pilares, quais que vocês já estão fazendo. Quero saber aqui no comentário o que você já faz desses 4 pilares e quais que você precisa começar a fazer, beleza? Então me conta isso aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até a próxima!